pessoal, vamos seguir com a nossa aula. Aqui, ó, identificar os núcleos. A lei ampara crianças e adolescentes. A palavra mais importante do sujeito a lei é a palavra lei, que ampara crianças e adolescentes. Todos devem velar pelos direitos da criança e do adolescente. O sujeito é todos e é bem simples, só tem essa palavra, então só pode ser todos, o núcleo também. Nenhuma criança sofrerá negligência. Nenhuma criança é o sujeito. A palavra mais importante para concordar com o predicado sofrerá negligência é criança. A criança e o adolescente têm direito à educação. Nesse caso eu tenho dois núcleos, ó. A criança e o adolescente é o sujeito. O núcleo criança e o núcleo adolescente é que são partes do sujeito para concordar com o restante da oração. São esses dois núcleos que têm direito à educação. A escola deve encaminhar ao conselho tutelar casos de maus tratos. A escola sujeito e a palavra escola é mais importante. Adolescentes menores de 14 anos não podem trabalhar. Adolescentes menores de 14 anos, sujeito. Para concordar com não podem trabalhar, o mais importante é adolescentes. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Período máximo de internação, sujeito. O mais importante ali é período, que não pode exceder a 3 anos. A prestação de serviços comunitários são tarefas de interesse geral. A prestação de serviços comunitários, sujeito. O que é mais importante é a palavra prestação, para concordar que são tarefas de interesse geral. Nesse caso, são ali, ele pode concordar com tarefas, poderia até usar um porque a palavra prestação é singular, né? A prestação de serviços comunitários é tarefas de interesse geral, mas soa melhor o são, até por ter um comunitários ali, que é um plural próximo ali. Quando o adolescente danificar algum bem patrimonial, só essa que está em destaque, que era para analisar, o adolescente é o sujeito e a palavra principal ali é adolescente. Agora acho que vem a última, né? Isso. A internação é medida privativa de liberdade. A internação, sujeito. O núcleo, internação. Agora que você viu que o sujeito pode ter um ou mais núcleos, vejamos a classificação do sujeito de acordo com o seu núcleo. Vamos avançar um pouquinho aqui, eu vou só diminuir meu zoom para conseguir pegar a tabelinha que eu preparei para vocês. Aqui. Já estão vendo que tem mais exercícios, né? Tipos de sujeito. Subi demais. Aí. Sujeito simples. Sujeito simples, ele apresenta um núcleo, o próprio nome diz simples, né? E pode ser determinado facilmente. Por exemplo, o filme brasileiro Tatuagem foi premiado no Festival de Gramado. Tenho mais de um exemplo ali, mas eu vou citar só esse agora. O filme brasileiro Tatuagem é o ser de quem a gente fala, mas o principal é filme, a palavra principal. Eu tenho um núcleo só, estou identificando bem ele, determinado ali, e por isso é um sujeito simples. Já aqui, ó, nesse lado, o sujeito composto, o próprio nome diz, ele é composto por mais de um. Ele apresenta 2 ou mais. A pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Então, eu tenho 2 núcleos ali, tanto pintura quanto fotografia, que pode eternizar o momento. Podem, daí por isso que fica no plural também. São 2. Sujeito desenencial ou oculto. Esse aqui, ele é, por isso que o nome dele é desenencial, ele é identificado pela desinência do verbo. Através do verbo, você sabe quem foi que praticou aquela ação. Por exemplo, aqui,
Comprei uma tela de Gustave Colbert. Comprei, eu só tenho o verbo ali, comprei. Mas como assim? Quem comprei? Só pode ser eu? Eu comprei. É como se tivesse ali um eu escondidinho na oração. Ele está oculto nessa oração por causa do ei ali, ó. Comprei. Se fosse compramos, só poderia ser nós. Sujeito indeterminado. Ele não pode ser identificado. Você não sabe exatamente quem fez aquilo. Falavam mal do meu vizinho. Alguém fazia isso, mas a gente não sabe quem. Quando a gente não sabe quem, a gente indetermina. Também pode se usar com aquela partícula C. Fica-se bem em Curitiba. Quem fica-se bem? Qualquer pessoa, qualquer um. Não se sabe quem exatamente. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Existe sim oração que não tem sujeito, porque elas são construídas com verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É um verbo que você não consegue conjugar em primeira, segunda, terceira pessoa. Ele é na terceira, geralmente. Por exemplo, havia 2 camisas neste guarda-roupa. A gente só sabe que havia. A camisa não está fazendo nada. Não é o sujeito. Não existe como você conjugar em primeira, por exemplo, eu ovo. Não existe isso, né? O verbo haver, ele não tem sujeito para ele. Assim também acontece com fenômenos da natureza. Choveu, você não chove. Eu chovo, tu choves. Ele fica só na terceira pessoa mesmo. Choveu muito na quinta-feira, ninguém fez isso. Só aconteceu. Por isso que é uma oração que não tem sujeito. Valeu, gente? Vocês vão fazer atividade para classificar. Eu deixei já o sujeito sublinhadinho, destacado. Vocês só vão classificar em sujeito inexistente, indeterminado, desenencial, composto ou simples. E mandar por e-mail para mim. Fiquem bem e bons estudos!